Pessoal, vou fazer um vídeo aqui sobre esses receptores de Bluetooth aqui, tá? Tem diferença aí de placa, o tamanho, mas na verdade o chip, o principal aqui, com o circuito integrado é o mesmo, tá? Para todos aqui, já olhei, é o mesmo, então tipo, eles acabam não tendo diferença. Eu sempre usei esse. Agora eu tô usando esse preto aqui porque eu achei mais em conta, e esse aqui eu comprei para testar, para ver se funcionava. E todos são iguais, todos funcionam bem. Qual que é o principal problema disso aqui quando ele tá no rádio? É o ruído que ele dá. Então vou falar um pouco de ruído hoje, né? Como que eu instalo para minimizar ruído e como que ele fica depois. Lembrando, pessoal, não tem jeito certo de instalar. Não tem, no meu jeito de instalar não é o melhor nem o pior. Tem diversas maneiras de instalar isso aqui, e cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Já usei diversas maneiras, já usei vídeo de referência aqui no próprio YouTube, e essa maneira que eu faço aqui é a maneira que mais minimizou a quantidade de ruído no rádio, né? Que dá ruído, né? Ruído pode ser por interferência eletromagnética, que dentro do rádio não costuma ocorrer. O rádio tem uma carcaça metálica, e por oscilação na alimentação, que eu acho que é o que mais acontece dentro de um rádio, né? Por causa que o carro ele gera corrente alternada, apesar de ter filtro, regulador, retificação dessa energia, um pouco de oscilação acaba passando, e é isso que dá ruído, tá? Então, nos rádios de boa qualidade, o próprio rádio já tem mecanismos para, se não anular, minimizar muito esses ruídos. Então, um rádio de boa qualidade, um Pioneer aqui, ó, ele acaba já minimizando, se não eliminando esses ruídos, tá? Então, a primeira coisa, eu não instalo em rádios de qualidade duvidosa. Simplesmente, nem é por isso, é porque o valor do rádio, né, não compensa. O valor agregado que ele fica depois não compensa o serviço que eu tenho para instalar isso aqui, entendeu? Quando eu instalo isso aqui num rádio num rádio da Pioneer, ele agrega um valor que compensa a minha mão de obra, as peças que eu uso e tudo mais na hora da venda, porque é um rádio de qualidade, ele tem um valor bom. Um rádio um rádio desses aí de R$50 que você acha por aí, ele não, você instala uma pecinha dessa, ele não vai agregar um valor para que compense você fazer esse tipo de serviço. Então eu não faço, só faço em rádios de boa qualidade, de marcas conhecidas, ou rádios originais, que a pessoa não quer perder a originalidade do veículo, mas quer ter um Bluetooth funcionando. Então nesses casos compensa, tá? Mas vamos para a instalação propriamente dita aqui. Não vou mostrar nada na prática hoje, mas eu vou mostrar alguns componentes, algumas coisas que eu uso e algumas macetes que eu tenho para minimizar ruído. Primeiro, eu uso regulador. Eu sempre uso regulador. Dificilmente eu ligo, por exemplo, na USB do rádio. Esse regulador, vou ver se eu consigo focar nele aqui. Mas se eu não conseguir, ele é um AMS 1117, ó, de 5 volts fixas, tá? Existe esse AMS 1117 de outras voltagens, de 1.8, de 3.3, de 12, e existe ele ajustável.
o ajustável ele precisa de mais componentes para você ajustar essa tensão de saída, então ele é mais complicado de instalar. Então eu uso esse de 5 volts fixos. É um componente muito pequeno, dá para ver aqui pelo tamanho da placa, ó. Então ele vai ficar muito discreto aqui. E eu posso ligar em qualquer ponto do rádio, tá? Porque a voltagem máxima que eu vou ter dentro do rádio vai ser a voltagem do veículo, 14 volts no máximo. Eu posso ligar tranquilamente aqui. Teoricamente ele suporta 1 ampere. Isso aqui não consome nem metade disso, não consome 300 miliamperes, eu creio que seja o consumo dessa placa. Então pode ligar tranquilamente que ele aguenta, não esquenta nem nada, tá? Não precisa ligar na USB. Se ligar na USB não tem problema. Eu não ligo na USB porque os Pioneer, eles têm a USB alimentada o tempo todo, mesmo desligado, porque ele fica com a USB na espera. Que se você plugar o pendrive, ele liga o rádio automaticamente e começa a tocar o USB. Então eles ficam na espera. Essa USB ela fica ligada o tempo todo. E eu não gosto de deixar essa placa ligada o tempo inteiro. Então eu não ligo na USB, eu ligo em qualquer outro ponto do rádio que tem uma voltagem constante com o rádio ligado, mas que com o rádio desligado ele desliga essa voltagem para desligar essa placa também. Tá? A outra coisa que eu faço eu não ligo o GND do áudio. Tá vendo esses 3 pads aqui, ó? Esses aqui, tá vendo? R, L, então esquerda e direito, e o GND do áudio. Só que eu não ligo o GND do áudio por quê? Aqui na placa, o GND do áudio e o GND geral é o mesmo, tá? Se eu pegar um multímetro aqui e testar a continuidade aqui, ó, da carcaça para esse GND aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui sem muita dificuldade, mas ele vai dar continuidade. Tá vendo? É o mesmo. Então, se eu ligo a alimentação aqui, o mais e o menos e o GND, né? Ele já tem o GND ligado. Então, lá no Pioneer, pelo menos nos Pioneers que eu vi, o GND do áudio, ele não é o mesmo GND geral. Se você pegar o GND aqui daqui do auxiliar e testar a continuidade dele com a carcaça do rádio, ele não vai dar continuidade. Então o GND é diferente. Se você ligar o GND, provavelmente ele vai apresentar um pouquinho de ruído, porque você vai unir o GND do áudio com o GND geral. Então essa já é um macete bem importante. Se mesmo com esses cuidados aí você não conseguiu eliminar completamente o ruído, aí a próxima, nem sempre eu uso isso aqui, tá? Na maioria das vezes eu não uso, na maioria das vezes não é necessário. Mas aí o filtro de ruído é isso aqui, ó. É capacitor, tá, pessoal? Qual capacitor? Qualquer um que você tenha por aí, lembrando que o capacitor não pode ter voltagem menor do que a voltagem nominal do componente. Aqui, por exemplo, passa 5 volts, você não pode ter um capacitor menor que 5 volts, ele vai estourar, tá? Como que liga o capacitor? Negativo no negativo, positivo do capacitor no positivo da plaquinha aqui, ó. Tá? Capacitor, pessoal, não liga por meio de fio, tá? Você nunca vai ver um capacitor num circuito ligado por meio de fio. Ele vai sempre direto na placa, o mais próximo possível de onde você quer filtrar o ruído. Tá bom? Você vai colocar um antes desse regulador e vai colocar um outro depois desse regulador. Nos testes que eu fiz, o capacitor de depois do regulador, ele diminui bastante o ruído. A sensibilidade é maior dele
consigo filtrar melhor depois do capacitor, depois do regulador aqui. Só que o regulador ele pede, tá? Capacitor antes e depois dele. Então com a tensão alta e na tensão baixa, na entrada e na saída, ok? Que mais que eu queria falar? Outra coisa, pessoal, coloca o mínimo possível de fio, tá? Então você vai instalar, instala o mais próximo possível de onde você vai ligar, que você evita o problema da interferência por meio da fiação que você vai ligar. Eu, por exemplo, nos rádios que eu coloquei aqui, eu ligo no máximo 4 ou 5 centímetros de fio aqui, ó, nunca mais que isso, tá? Faço um jeito ali para ele ficar bem próximo, não tem excesso de fio passando nem circulando, principalmente pelas áreas de alta tensão do rádio aqui mais próximo do capacitor de entrada. Não é bom ficar passando essa fiação por lá, que ela vai acabar pegando um pouco do ruído, certo? Com isso eu consigo diminuir a zero o ruído dessas plaquinhas, né? Eu instalo, não tenho ruído mesmo, fica com uma qualidade muito boa. Até hoje eu não tive reclamações não. Uma outra dúvida é qual que é a melhor, né? Como eu falei no início do vídeo, elas têm diferenças estéticas, essa aqui é um pouco menor e tal, mas o componente principal aqui, eles são iguais, né? Eles têm umas diferenças, por exemplo, aqui tem uma saída P2 que eu quase nunca uso, então para mim é perdido isso aqui. Tem uma entradinha micro USB, nunca uso, perdido isso aqui, tá? Então por isso eu comprei essa para testar. Ela tem um custo menor e ela é em qualidade igual, tá? Elas são iguais aqui. Então essa aqui eu acabo usando para rádios que tem menos espaço para instalar, né? Porque ela é muito fininha, ó. Tá vendo? E ó o tamanho dela comparado ao meu dedo, tá vendo? Ela é tipo a metade, menos da metade dessa outra aqui. Então é isso que eu faço, tá? Com isso eu tenho evitado muito esse problema de ruído, nunca tive problema, tá? São os componentes que eu uso, é bem simples a instalação, elas são muito diretas, ó. Tem aqui um mais e um menos de alimentação, e aqui nesse outro pad é o áudio, né? R, L e o GND, que não precisa ligar, tá? Depois que você alimentou a placa, só liga o R e o L do áudio que vai funcionar, ok? Acho que não funciona, mas funciona sim, tá bom? Então não tem melhor não, tá? Antigamente eu tinha a percepção de que essa vermelhinha aqui ela dava menos ruído, só que hoje em dia eu já perdi essa percepção. Não, elas são iguais, tá? Todas são iguais e todas têm a mesma qualidade. A qualidade é fiel, é boa, o alcance é bom. Pega um celular fora do carro tranquilamente, aí com 6, 7 metros aí ele ainda tá pegando. Tá bom? É isso. A todos aí uma boa tarde. Aí pessoal, o rádio tá instalado aqui já tá conectado aqui no meu celular. Se eu aumentar aqui no máximo, lá pro volume, ó, volume 50, nada ainda. No último volume, que é o 62, não sei se dá pra ouvir aí no celular, mas eu tô escutando um ruídozinho bem baixinho no falante, mas é no último volume, é tipo volume impraticável para você manter o rádio, tá vendo? Fazer um pouco de silêncio aqui para ver se dá para pegar aqui, ó. Tá vendo? Quando chegar perto, não sei se vai sair no vídeo, mas dá para escutar um ruídozinho bem pequeno, imperceptível no último volume. Tá, do volume 55, 50 para baixo aqui, ó, já não se ouve mais nada. Então, para mim assim tá ótimo. Os rádios onde eu instalei ficaram assim ou melhores. Então,
Eu nunca tive problema, nunca tive reclamação de ruído, né? Mesmo usando qualquer uma daquelas placas lá.